Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da ADCA, da Assembleia de Deus Central em Araguari. Meu nome é João Paulo, sou pastor e superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui nesta igreja, no estado de Minas Gerais, e nós estamos aqui mais uma vez para comentar as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, editadas pela CPAD, do primeiro trimestre do ano de 2019. Como aqueles que já acompanham o estudo da lição bíblica ou das lições bíblicas bem sabem, nós estamos estudando, neste início do ano de 2019, o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Esta é a revista na classe de adultos que está sendo usada para o estudo deste tema. Nós vamos então hoje fazer um breve comentário da lição de número 3. A lição de número 3 tem por seguinte título: A natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Então, essa lição de número 2 da última semana teve como objetivo tratar sobre os anjos. Anjos aqui, ou na lição passada, referia-se aos agentes espirituais benéficos, aqueles que promovem o bem, aqueles que estão, na verdade, a serviço de Deus. Nesta lição número 3, nós vamos estar falando então sobre os demônios, que estão também inseridos ali numa categoria de anjos, mas de anjos maus. Este é o nosso tema deste dia. E nós queremos começar refletindo sobre algumas questões em relação aos demônios, aos anjos caídos, aos anjos maus. Em primeiro lugar, será que eles existem? A Bíblia atesta a existência de demônios, de espíritos malignos. Você sabe de alguém que pode relatar uma experiência em que viu ou que presenciou alguma manifestação demoníaca? Há muitos relatos sobre isso. Embora algumas pessoas possam pensar que parte dessas manifestações, principalmente algumas que podem ser transmitidas às vezes via televisão, possam ser ali um acordo entre as pessoas que estão ali envolvidas, aqueles que estão na igreja evangélica e que lidam com esse tipo de trabalho sabem muito bem da existência real e inequívoca de espíritos malignos que se apoderam de pessoas, de seres humanos. Mas este tema específico da possessão demoníaca será tratado na lição de número 4. Portanto, os demônios existem? Uma pergunta que tem que ser respondida, está sendo respondida pela revista. Outra questão: todo o mal que existe no mundo é culpa dos demônios? Todo problema, tudo que existe, toda catástrofe, todos os acidentes, todos os males, todas as doenças, tudo aquilo que nós vemos que realmente traz tristeza, e nós sabemos que não é difícil ver esse tipo de notícia, basta vermos o noticiário diário. Tudo isso será que é de culpa e responsabilidade única e exclusiva do diabo? Outra pergunta que nós podemos examinar à luz da Bíblia é: qual a origem e o grau de poder que é conferido ao inimigo, ao diabo? Inicialmente, nós queremos ressaltar que nós devemos fugir de dois extremos. São eles: nós não podemos rejeitar de forma simplista a existência dos demônios. Nós não podemos, então, negar a sua existência e afirmar que tudo está limitado à matéria ou às ações humanas, único e exclusivamente. Alguém que faz essa afirmação, por certo, não pode ser enquadrado, não pode ser chamado, classificado como um cristão, porque ele está a rejeitar ou a desconsiderar o vasto ensinamento bíblico no que diz respeito à demonologia, o estudo, então, dos demônios à luz da Bíblia. Esse extremo, então, deve ser rejeitado. O pensamento simplista de que os demônios não existem. Outro extremo que deve ser rejeitado é uma preocupação doentia com os espíritos malignos. Pessoas que veem, ou veem aqui no sentido figurado, demônio em todos os lugares, em todas as ações. Será que tudo que acontece no dia a dia e que é negativo necessariamente tem uma ação ali demoníaca? Por exemplo, se você sofre um acidente doméstico, se no momento que você vai para a igreja, você sai de casa e vai para a igreja, no meio do caminho acontece algum problema com o transporte público ou mesmo com o teu veículo, que te impede de chegar na igreja no horário, ou às vezes impede você de chegar lá definitivamente. Será que tudo isso é ação
do diabo. Nós temos também que pensar nessas questões e refletir à luz da Bíblia, não dando poder, não atribuindo poder ao diabo num limite ou em termos que a Bíblia não confere a ele. Vamos então dar uma olhada na lição de número 3, que o texto áureo está em Apocalipse, no capítulo de número 12, versículo de número 9, nos diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse, capítulo de número 12 e versículo de número 9. A leitura bíblica em classe desta lição também está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, dos versículos 7 até o versículo de número 10. Vamos então para o primeiro ponto da lição que o autor abordou. Você que tem lição em mãos, você professor que tem lição em mão, você aluno, ou você mesmo que não tem esta lição em mão para estudar, nós queremos tocar aqui apenas nos pontos principais deste assunto. E no ponto de número 1, no tópico de número 1 da lição, o autor trata da seguinte questão: a origem dos demônios. Qual que é a origem do diabo e os seus anjos? Qual a origem dos demônios? Inicialmente, sem examinar muitos versículos bíblicos, coisa que nós já fizemos e o autor da lição também traz aqui, nós não podemos precisar quando o diabo e os seus anjos foram criados. É impossível. A Bíblia não nos traz esta informação. Quando houve essa criação, uma coisa é certa: eles foram criados em algum tempo por Deus. Mas não é possível precisar. Há escritos antigos que tentam precisar exatamente o momento ali da criação em que Deus teria criado esses seres. Mas nós não podemos precisar isso à luz da palavra de Deus. Examinando a Bíblia também, nós temos uma passagem que fala lá no livro de Ezequiel sobre a expulsão ou a queda do querubim ungido. E muitos vão ver ali nessa passagem do livro de Ezequiel justamente a queda do próprio Satanás. Porque a linguagem utilizada lá no livro de Ezequiel não poderia simplesmente ser atribuída ao homem. Vamos ao texto. O profeta Ezequiel, no capítulo de número 28 e nos versículos de número 12 até o versículo de número 15. É uma lamentação sobre o rei de Tiro. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Este trecho aqui, por muitas pessoas, é utilizado, teologicamente, para falar da queda de Satanás, do seu envolvimento, do seu possível envolvimento nos céus com música, porque nós vemos duas expressões na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que faz uma referência a, aparentemente, instrumentos musicais. Então muitos veem aqui justamente a queda de Satanás. Seria o caso aqui de aquilo que é chamado também de lei da dupla referência. Quando está se falando aqui de um homem, o rei de Tiro, mas essa referência também pode ser a outra pessoa. No caso aqui é um ser que seria possivelmente, pode ser o diabo. No devido contexto, a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro parece conter uma referência velada a Satanás como o verdadeiro governante de Tiro e como Deus deste mundo. O rei é descrito como um visitante que estava no jardim do Éden, que fora um anjo, querubim ungido, e uma criatura perfeita em todos os seus caminhos, até que nela se achou iniquidade. Por causa do seu orgulho pecaminoso, foi precipitado do monte de Deus. Esse então aqui é o comentário da nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz que parece conter uma referência velada
a Satanás. Então nós não vamos encontrar alguém podendo afirmar com segurança que este texto, como também texto que nós vamos ler mais adiante um pouco, o texto de Isaías, no capítulo 14, versículo 12 até o 15, que necessariamente fala de Satanás e da sua queda. É uma interpretação teológica. E como interpretação teológica, nós devemos lembrar que teologia é aquilo que o homem diz acerca da Bíblia, é uma tentativa humana de explicar então, ou de fazer melhor compreendermos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Próximo texto de Isaías capítulo número 14, e os versículos de 12 até o 15, fala agora do rei da Babilônia. Diz assim o texto: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Aqui também há o que alguns teólogos enxergam como a lei da dupla referência. Então, o escrito de Isaías, ou a profecia de Isaías, que era dirigida inicialmente ao rei da Babilônia, poderia estar se referindo também ao próprio Satanás. Lembrando que não é possível nós falarmos com segurança, em primeiro lugar, da queda de Satanás, do pecado que ele cometeu, da sua expulsão do jardim do Éden, do monte de Deus, mas também nós podemos ler esses dois textos, em Ezequiel e em Isaías, e podemos concluir, logicamente, que aquelas expressões ali aparentemente não falam só do ser humano, só no primeiro texto de Ezequiel do rei de Tiro e nesse texto de Isaías simplesmente do rei da Babilônia. Então, apesar da Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas duas passagens podem apoiar uma construção do pensamento sobre a sua origem. É o que nós podemos pensar sobre esses dois textos. Agora, pensemos bem, a Bíblia fala sobre a existência do diabo, a Bíblia fala sobre a existência do inimigo. Se essas duas passagens que nós lemos, elas podem parecer um tanto difíceis de serem interpretadas, nós vemos outros textos da Bíblia que mostram muito claramente a existência de Satanás e a sua atuação, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Por exemplo, nós só queremos fazer menção aqui de alguns pontos. Em Gênesis, no capítulo de número 3, nós vemos ali Eva sendo tentada. E posteriormente, nós vemos que Satanás também é chamado de antiga serpente. E Eva foi tentada ali por uma serpente no Éden. Nós vemos também a manifestação explícita ali de Satanás lá no livro de Jó, bem no início ali do livro de Jó, nos primeiros 2 capítulos, quando ele se apresentou diante de Deus, e nós sabemos daquela história que envolveu o poder concedido a Satanás, nos limites que Deus estabeleceu, para que tocasse no seu filho. Nós vemos também lá em Daniel, no capítulo de número 10, versículo de número 13, a manifestação, então, de Satanás. Mas é no Novo Testamento que nós vemos a atuação demoníaca de forma muito mais abundante. Nós vemos pessoas sendo possuídas por demônios e Jesus expulsando, expelindo esses demônios, pessoas possessas. Então, em algumas circunstâncias, como o do Gadareno, como daquele jovem possesso também, que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, aquelas pessoas estavam realmente possessas por um espírito maligno. Em outras ocasiões também nós vemos Jesus repreendendo espíritos malignos de pessoas que estavam doentes. Então o diabo, com uma certa liberdade ali nos limites estabelecidos por Deus, também era responsável por incutir uma doença, uma enfermidade em alguma pessoa. O que nós podemos concluir então acerca de Satanás na Bíblia? Algumas referências no Novo Testamento nós queremos registrar aqui, que são as seguintes. A Bíblia afirma que Satanás, o inimigo, anda ao nosso derredor. 1 Pedro capítulo 5, versículo número 8. A Bíblia mostra também que o diabo prejudica a obra missionária. Nós podemos ver isso lá em em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, 1 Tessalonicenses 2 e 18.
A Bíblia nos mostra em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. E o Deus deste mundo, com D minúsculo, que governa o mundo, não no sentido da população e nem no sentido também daquilo que foi criado, do cosmos, né? Mas o pensamento que rege a humanidade, em regra, que aparta-se de Deus, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. A Bíblia nos mostra também que ele dispara dardos inflamados, Efésios capítulo 6, versículo 16. 1 Tessalonicenses 3:5 nos mostra que ele é tentador. O Evangelho de João capítulo 8:44, Jesus nos afirma que Satanás é um mentiroso, pai da mentira. Apocalipse 12:10, ele é chamado de o acusador. Em João 10:10, ele é chamado de assassino. Então são essas expressões que nós vemos ali no Novo Testamento. Nós queremos mencionar só essas acerca do inimigo, acerca da sua atuação, do papel dos demônios. Mas a Bíblia também identifica os demônios às vezes como espírito imundo, espírito mudo, em Marcos 9:17, apenas um espírito que possuía um homem, um espírito de demônio, Lucas 4:33, e o espírito de adivinhação, lá em Atos capítulo 16, aquele episódio envolvendo Paulo e Silas. Também a Bíblia nos fala dos demônios, dos anjos maus, como principados, dominações e potestades. Este assunto, parte dele, dessas reverências, foram estudadas então na última lição de semana passada. Nós vemos também ele identificado na Bíblia como Satanás, como Belzebu, como príncipe dos demônios, como o diabo e seus anjos, Mateus capítulo 25 e versículo de número 41. O Novo Testamento, então, também faz menção de anjos rebeldes que foram expulsos do céu, segunda epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo de número 4. Então, principalmente no Novo Testamento, são abundantes as informações, são abundantes as referências acerca do inimigo, acerca do diabo. São muitas mesmo as informações acerca do inimigo. Mas como nós falamos inicialmente, qual é a carga de responsabilidade humana dentro da atuação que às vezes é atribuída ao diabo? Será que todas as coisas ruins que acontecem são necessariamente promovidas, sustentadas, orquestradas e levadas a efeito pelo diabo? Há um pensamento equivocado que a teologia classifica como sendo um dualismo. Nesse sentido, haveria uma guerra, uma oposição entre Deus e o diabo. Essa oposição constante das forças do bem e do mal, que estariam, em tese, nesse pensamento, em pé de igualdade, relegariam o homem a apenas ventrílocos, atores nesse cenário. Porque, na verdade, o que está governando tudo, o que estaria governando tudo, na verdade, são as forças do bem e as forças do mal. Esse pensamento é equivocado biblicamente, em razão daquilo que nós devemos chamar ou devemos observar no que diz respeito à responsabilidade humana. Outro pensamento equivocado também que nós vemos nesse cenário é aquilo que é identificado por monismo, pensando que tudo é necessariamente, exclusivamente determinado por Deus e que não há responsabilidade humana nenhuma naquilo que acontece na face da terra. O que a Bíblia diz um pouco sobre a responsabilidade humana, sobre aquilo que acontece? Primeiro, ela identifica os homens, ou identifica que o diabo atua nos homens, lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, e chama os homens de filhos da desobediência. O inimigo se aproveita da desobediência do homem para então agir. Há também a responsabilidade humana, como por exemplo, na ciência e também na cura divina, ou melhor, e na cura que é promovida por meio da ciência, passará alguns males. Então, por exemplo, quem afirma que todas as doenças são consequência de ação demoníaca. Algumas delas não vão ser saradas, não vão ser curadas com expulsão de demônios. Simplesmente como a ida ao médico, ou tomando a medicação adequada, daqueles casos em que Deus proporcionou ao homem a capacidade de desenvolver um medicamento. Se uma pessoa sai de casa e sofre um acidente pequeno, como nós falamos inicialmente, no caminho para a igreja, será que Satanás estava ali necessariamente atuando? Se ela caiu guiando, se você vai guiando o teu carro para a igreja,
e no momento ali você cai com o carro em algum buraco, a roda vem ali sofrer um dano, o pneu também, você é impedido de chegar na igreja no horário. Será que aquilo ali é a ação do diabo necessariamente? Ou será que a responsabilidade humana também está envolvida? Faltou atenção, faltou manutenção de quem deveria cuidar da via terrestre? Nós não podemos atribuir tudo ao diabo. A Bíblia nos adverte em várias circunstâncias que nós devemos vigiar e que nós devemos ter cuidado com as nossas ações. Então não atribuamos tudo ao diabo. O poder dele é limitado pela ação que é concedida por Deus, e também Satanás, obviamente, vai ter mais liberdade para agir na vida daqueles que não se sujeitam a Deus. Então devemos ter cuidado com esse excesso, às vezes, de crédito que é dado ao inimigo. Nem tudo é demônio. Alguns episódios na Bíblia, pessoas estavam enfermas porque era operação de demônios. Mas em outros episódios na Bíblia também, pessoas estavam enfermas e não é mencionada ali nenhuma referência à possível possessão demoníaca ou ação demoníaca no corpo daquelas pessoas. Então nós devemos ter o discernimento necessário, isso é possível encontrar só com oração e com a busca da presença de Deus, para fugirmos daqueles dois extremos mencionados inicialmente. Não podemos rejeitar a existência do inimigo, mas também não podemos atribuir a ele todo o poder que a Bíblia de fato não mostra que ele tem. O tópico número 2 da lição, o autor vai falar sobre a batalha no céu, episódio envolvendo o arcanjo Miguel e o dragão. É Apocalipse no capítulo de número 12, dos versículos 7 até o 10. Há uma dificuldade ali sobre esta passagem bíblica, como o próprio autor da lição nos falou, que ela é disputada por muitos expositores bíblicos no que diz respeito à sua interpretação. Então não há consenso sobre a interpretação desta parábola. Se nós lermos o capítulo 12 do livro de Apocalipse, o entendimento mais óbvio que nós vamos ter da passagem é que aquele episódio que está narrado é um episódio que acontece no contexto da grande tribulação. Essa é a leitura que mais fácil de se ver ali naquele episódio. Então, aquela queda de Satanás ali é mais fácil de ser observada na leitura bíblica. A interpretação mais plausível que se vê ali é de que aquele episódio ocorre na grande tribulação. Algumas pessoas então vão recorrer a uma passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, falando assim que Lucas 10:18, eu via Satanás como um raio cair do céu. E há algumas possíveis interpretações para este texto aí. Nós queremos mencionar aqui as possibilidades de interpretação que estão lá no comentário bíblico pentecostal. A primeira possibilidade de interpretação de Lucas 10:18 seria o seguinte: que o Cristo pré-existente teria testemunhado a queda de Satanás. Seria uma opção de interpretar Lucas 10:18 à luz de Isaías 14:12. E número 2, Jesus testemunhou a queda de Satanás na tentação do deserto, quando Jesus estabeleceu sua autoridade sobre as forças das trevas. Seria uma segunda possibilidade de interpretar Lucas 10:18, quando Jesus afirma que viu Satanás cair do céu como um raio. E a terceira hipótese de interpretação seria a seguinte: Jesus teve uma visão enquanto 72 estavam ministrando sob sua autoridade, que Jesus os tinha enviado para a obra missionária. Essa terceira opção é provavelmente a explicação correta. Enquanto eles estavam desempenhando a missão, Jesus viu Satanás cair do céu como a subtaneidade de um raio. Esta visão se relaciona com as vitórias dos discípulos sobre os poderes do mal. Este texto está registrado no comentário bíblico pentecostal. Está aqui atrás, esses dois grandes volumes, que foram editados pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Então, não é possível nós estabelecermos, mais uma vez, com precisão, a origem, o momento da queda de Satanás. Número 3 fala sobre o maioral dos demônios. O tópico número 3 vai falar sobre a serpente, Satanás e o diabo. Esse texto está na lição, e nós achamos que não é interessante mencioná-lo na sua totalidade aqui, porque justamente o texto da Bíblia já nos mostrou esses registros das ocorrências da palavra serpente, dragão, Satanás
E o diabo, ele é o adversário, ele é o acusador, e nós já fizemos várias menções aqui de ocorrências dessas palavras na Bíblia Sagrada. O quarto e último tópico da lição, o autor nos fala sobre o poder de Jesus sobre os demônios. Então relembremos aqui, Satanás não está em igualdade, não está em pé de igualdade no que diz respeito ao poder e autoridade na sua luta, na sua posição contra Deus e contra a igreja. Obviamente que não. Não há aqui uma disputa de duas forças iguais em poder em que há possibilidade de Deus perder de forma nenhuma. Deus é poderoso, Deus é soberano sobre o inimigo. Mas na medida em que Deus assim estabeleceu, pelos seus critérios, o diabo tem liberdade para agir. Segundo o próprio Jesus, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Mas as portas do inferno, a ação demoníaca, não prevalece contra a igreja do Senhor. Foi uma garantia, ou é uma garantia para nós, a garantia dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, ainda sobre o poder de Jesus sobre os demônios, a desgraça no mundo não é a vontade de Deus para a humanidade, mas resultado do pecado e da ação demoníaca. Jesus tem poder sobre os demônios, mas a liberdade que o homem dá para o inimigo, ao não sujeitar-se a Deus, faz com que o homem seja escravo do inimigo. Qual é o conselho de Tiago para nós em relação à luta contra o inimigo? Nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lendo esse texto, nós podemos concluir também o seguinte, que aqueles que não se submetem a Deus e não resistem ao diabo, têm com ele uma estreita relação. Quem não se sujeita a Deus e não resiste ao diabo, tem com ele uma estreita relação. E o que ele é, como nós já vimos? Ele é o inimigo, o acusador, ele é mentiroso, e ele veio para roubar, matar e destruir. Portanto, na vida daqueles que não se sujeitam a Deus, essas pessoas necessariamente estarão sujeitas ao diabo, ao inimigo, praticando as obras da carne e também praticando aquilo que é a vontade do nosso inimigo, de Satanás. Segundo a Bíblia também, nós vemos que o diabo transforma-se até mesmo em um anjo de luz, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 14. Então nem toda atuação demoníaca vai vir em forma de possessão demoníaca e em forma de trabalhos para tirar a vida de alguém, para matar alguém, trabalhos que podem ser feitos ali com uma clara demonstração de malignidade. Então o diabo se transforma, segundo a Bíblia, se necessário, até no próprio anjo de luz. Então, nós devemos buscar da parte do Senhor, nesta lição aqui, não ignorarmos a existência do diabo, porque a luz do Novo Testamento, principalmente, o Antigo Testamento também, mas o Novo Testamento mostra muito mais essa ênfase do diabo. Nós sabemos a sua atuação e nós devemos ter cuidado com ele. Um ponto aqui que deveria ser destacado, né? Por que o Novo Testamento dá tanta ênfase à atuação demoníaca? Porque no Novo Testamento que nós vemos ali a manifestação da luz, da maior luz, da luz de Deus enviada à terra, que é o Senhor Jesus Cristo. E a luz, quando foi manifesta entre os homens, o que ela fez, dentre outras coisas? Ela demonstrou a atuação, ela descobriu a atuação do diabo, dos demônios, em muitas circunstâncias. Por isso que nós vemos ali uma atuação, manifestação muito maior e menções em maior grau e número do diabo no Novo Testamento. O que você deve então pensar neste dia? O que você, professor, deve levar para o seu aluno? O que você, estudante da Bíblia, deve refletir? O diabo existe, ele não deve ser ignorado, mas também nós não devemos atribuir a ele um poder maior daquilo que ele tem. Ele atua no mundo, ele opera, ele provoca males, mas nem tudo é responsabilidade dele. Eu e você, nós temos responsabilidade. E enquanto cristãos, a nossa responsabilidade é essa, no que diz respeito à nossa batalha com o inimigo e para ser observado na lição de hoje. Sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Sujeitando-se a Deus, nós vamos ser, obviamente, necessariamente, guiados pelo Espírito Santo. E quando guiados pelo Espírito Santo, nós praticaremos as obras que levam-lhe a marca do fruto do Espírito. Quem não é guiado por Deus, sujeita-se ao diabo e necessariamente vai praticar as obras que agradam ao diabo. Vai manifestar em si as obras da carne,
que inclinam para o mal ou que são resultado do mal e que vão gerar destruição. Então, não ignoremos a realidade do inimigo, mas confiemos em Deus, sujeitemos-nos a Deus, busquemos a Deus em oração, busquemos a Deus em consagração, em jejum, busquemos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos resistir ao diabo, sujeitar-nos a Deus. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, tenha uma ótima semana, estude a palavra de Deus e na próxima semana volte aqui também para que nós possamos estar comentando o texto da lição de número 4, da lição bíblica do primeiro trimestre do ano de 2019. Deus te abençoe em nome de Jesus.